Bom dia, vamos iniciar mais uma live aqui do projeto da UFRJ. Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui a mais uma live do projeto UFRJ. O professor Rodolfo já vai entrar. Está sendo adicionado. Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, Rodolfo. E aí? Tudo certo. Tudo bem? Graças a Deus, tudo passando bem, né? A gente está passando por essa pandemia, todos bem, com saúde na família, nossos alunos bem também, então isso que é importante. E, assim, a qualidade e o vídeo da minha transmissão tá boa para você? Tô te vendo bem, tô te vendo tranquilo. Ah, que bom. Então, assim, eu queria primeiramente mais uma vez agradecer ao professor Guilherme, que leciona no UFRJ e mesmo com esse período, né, difícil para todos nós, teve essa ideia de fazer esse projeto, trazendo aos alunos de lá e aos que estão assistindo agora também, alguns tópicos sobre execução, que seria a matéria que eles estariam tendo mesmo, né, durante a graduação. É isso mesmo. Os alunos, na verdade, estão com aulas suspensas, mas eu dou aula para duas turmas, né, de execução. E para a gente tentar amenizar aí aqui o problema, a ideia foi essa: convidar vários professores e expor os temas, né? Fica gravado, todas as aulas ficam gravadas no meu feed. É importante dizer, não se trata de substituição de aulas presenciais, porque tem muitos alunos que não têm acesso à internet, e que é, na verdade, um reforço de estudo. E eu noto aí que vários advogados, enfim, aproveitam aí esse momento para estudar. E aí, queria agradecer aí sua presença, meu querido irmão, né? A gente se conhece desde pequeno, já nasci, né? E fui 40 anos. apresentado. Estou Te conheço há brincando aqui. 40 anos. Exatamente. E temos uma relação de grande amizade, companheirismo, a gente frequenta a casa um do outro, como deve ser entre irmãos, né? Temos mais um irmão, tem outras pessoas que não sabem, Maurício, que é leiloeiro, também somos muito parceiros. Enfim, e o Rodolfo é um espelho para mim, foi meu professor, então não poderia deixar de convidá-lo aqui, até porque muita gente do FRJ não te conhece. Uhum. Enfim, eu digo pelo fato de você não dar aula lá especificamente. O Rodolfo é juiz aqui do TRF da segunda região, juiz federal. Ele é professor da Emerge, mestre em Direito, autor de vários livros, como o curso completo de processo civil. A gente é coautor do livro Petições e Prática Cível, todos da editora Ímpetus, são super indicados aí. Enfim, e hoje nós vamos falar do tema execução contra a fazenda pública, que é um tema que envolve a fazenda pública em juízo, né? Alguém que tem aí uma condenação contra a fazenda pública ou até um título executivo extrajudicial e vai aí tentar obter a satisfação. Então é um tema muito interessante, quem até está estudando para advocacia pública ou até para concursos públicos, né, na magistratura, enfim, são temas que caem bastante e merecem aí nosso estudo. Isso aí. Guilherme, como você apresentou, eu trabalho na Justiça Federal já desde 2002, quando eu fui aprovado no concurso. Então, eu passei muito novinho, passei acho que com 25, 26 anos quando eu tomei posse. E eu não falo isso assim para desestimular o candidato, né? Cada um tem é como um relógio, cada um tem seu tempo. Às vezes um passa uma dificuldade maior ali, o outro passa uma facilidade maior. Mas então, o que eu queria dizer na verdade, já é um tempo de experiência muito grande como professor e atuando como juiz. E a Justiça Federal, ela tem assim, algumas características, né, a competência dela, sobretudo para aqueles que dão uma olhada no artigo 109 da Constituição, é uma justiça estruturada principalmente em relação à pessoa. Então, causas, por exemplo, de Fazenda Pública Federal, Justiça Federal. Às vezes tem matéria também, matéria nacionalidade, mas normalmente a nossa competência acaba sendo em razão da pessoa envolvida. Então, em qualquer juízo que eu esteja, competência previdenciária, competência civil, provavelmente eu vou estar lidando com uma das partes sendo fazenda pública. E é claro que a gente vê o novo CPC com muitas expectativas boas em alguns tópicos, em outros que, às vezes, na Justiça Federal, nós percebemos uma maior dificuldade em implementar. Então, por exemplo, a cultura da conciliação e mediação, tão em voga atualmente, às vezes envolvendo ente fazendário, existe já
uma dificuldade maior de implementar isso. Até porque a Fazenda Pública, e que nos interessa hoje, a Fazenda Pública ela liquida suas obrigações de outra maneira, que seria precatório, seria RPV, e esse é o nosso dia a dia. Nosso trabalho na Justiça Federal no dia a dia, normalmente é processo com Fazenda Pública, normalmente são as execuções contra a Fazenda Pública. Então é um assunto, Guilherme, que é diário meu. Diário, eu nesse momento estou de férias. Mas antes das férias, eu acessava, nós temos dois sistemas na área federal, o EPROC e o Apollo. E os dois são assim, operacionais. Claro que um tem, às vezes, mais qualidades, o outro tem outros também, mas a gente acaba usando dois sistemas diferentes. Isso é diário, diário ter que lidar execução contra a Fazenda Pública. Então eu vou fazer uns tópicos aqui, Guilherme, e você fica à vontade para me interromper, para você falar o que acha também. Aí a gente torna uma coisa mais dinâmica, para não ficar só um Sim. monólogo falando. Então, assim, basicamente, execução contra a Fazenda Pública. Primeira coisa, delimitar quem é Fazenda Pública. Fazenda Pública é União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações autárquicas. Essas estariam dentro de Fazenda Pública, que teriam esse modelo procedimental diferenciado. Por exemplo, um Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, não é Fazenda Pública. Uma Caixa Econômica Federal é empresa pública, não é Fazenda Pública. Então, eles têm patrimônio próprio, elas têm patrimônio próprio, e acabam sendo executadas como qualquer particular, diferentemente da Fazenda Pública. Quando se trata de obrigação de pagar, obrigação pecuniária, havendo um título judicial, e a Fazenda Pública é executada nos moldes do artigo 534 e 535. E quando se trata de título extrajudicial, a Fazenda Pública é executada nos termos do artigo 910. Então, para começar uma execução, tem que ter um título executivo. E se for obrigação de pagar, o procedimento está nesses artigos mencionados anteriormente. Normalmente, o que nós temos é um cumprimento de sentença, é uma execução contra a Fazenda Pública por título judicial. Já tem uma sentença. E uma coisa curiosa, Guilherme, quando se trata de particular, particular em face de particular, nós temos a chamada execução provisória. A execução provisória, você começa a promover a execução, termo de estudo, ela é provisória porque tem um recurso pendente. Só que com a Fazenda Pública não tem isso. Com a Fazenda Pública nós temos que aguardar o trânsito em julgado da sentença para só depois executar. Então isso é muito assim frustrante para o credor. Tem que aguardar toda aquela cadeia recursal, 5, 6 anos, para depois começar a execução. Isso está até previsto em lei, eu vou ler, é o artigo 2º-B, 2º-B da lei 9494/97. O artigo 2º-B, lei 9494/97, diz: sentença que tem por objeto liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagem a servidores da Fazenda Pública, somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado. Então, concordando ou não, esse é o artigo 2º-B, lei 9494/97, que mesmo você vitorioso, uma sentença favorável em relação à Fazenda Pública, você primeiro tem que aguardar o trânsito em julgado para depois promover a execução. E o motivo disso não é proteger a Fazenda Pública, é a dinâmica do pagamento, o precatório e o RPV, que isso é votado em lei orçamentária e eu vou falar mais tarde. Mas é por esse motivo que tem essa restrição. Não é para proteger a Fazenda, um privilégio de outros. É próprio da dinâmica para a efetivação dos pagamentos posteriores. Interessante deixar bem claro isso, né, para quem está aí nos ouvindo, né? A Fazenda Pública tem prerrogativas processuais, que são vantagens processuais em juízo, e também tem procedimentos especiais de acordo com a sua condição. Né? Por exemplo, a Fazenda Pública perde numa sentença. O advogado público pode recorrer, vai ter prazo em dobro, artigo 183 do CPC. Aí é uma prerrogativa processual. Dependendo do valor envolvido da questão, pode ter, mesmo que ele não recorra, tem a remessa necessária. Exatamente. O duplo grau de jurisdição obrigatório lá do artigo 496 do CPC. Falei do 183, agora do 496. E aí a gente verifica que no interregno disso tudo, foi o que você falou, não é possível a execução provisória, né, antes do trânsito em julgado da decisão contra a Fazenda Pública. Sim.
E um adendo a mais, isso não está no código, isso normalmente não está em livro, mas, por exemplo, quando o juiz vai requisitar o precatório ou RPV, que nós vamos falar isso mais tarde, isso muitas vezes o servidor ele faz uma minuta, encaminha para o juiz a minuta eletrônica, o juiz confere e o juiz remete. A partir daí começa o processamento para pagamento. E nessa minuta tem um campo obrigatório. Para eu requisitar um precatório ou RPV, existe um campo obrigatório, data do trânsito em julgado. Então não tem como requisitar um precatório ou um RPV, Uhum. processar isso, se não tem a data do trânsito em julgado. Além do óbice normativo, até do ponto de vista prático, eu preciso da data do trânsito em julgado. Perfeito. Perfeito. Tá? Esse assunto é bem interessante mesmo. Uhum. Mas aí, Guilherme, vamos imaginar o cumprimento de sentença, que é o mais comum. O credor, ele vai estar numa vara federal, numa vara de fazenda pública. Eu não vou me referir a juizado, vou deixar de fora juizado federal e juizado fazendário. Mas numa vara federal, uma vara de fazenda pública, o credor vai apresentar um requerimento. É obrigatório esse requerimento quando se trata de obrigação de pagar, porque do contrário o processo fica parado. Então o credor traz o requerimento, ele, credor, já deve apresentar uma planilha e a partir desse momento, petição e planilha, nós temos até modelo disso, né, no nosso livro Petições e Prática Civil, apresentou, a Fazenda Pública vai ser intimada. Ela não é citada porque ela já está citada na fase de conhecimento. Agora, na fase 2, a Fazenda Pública é intimada. E ela é intimada para ela dizer se concorda com o valor ou se ela quiser, eventualmente, até apresentar a defesa, que agora se chama impugnação. É porque no código anterior eram embargos para tudo. Embargo para título judicial e título extrajudicial pela Fazenda Pública. Mas agora o código tornou assemelhado o procedimento da Fazenda Pública com o particular. Ela é intimada, não citada, para falar se concorda com o valor e, se quiser, apresentar a defesa chamada impugnação, que cuida o artigo 535. Agora, por exemplo, Guilherme, você como advogado, eu até trabalhei como advogado no escritório também, né? Eu me lembrava que eram muitas execuções que o pai tinha, vocês tinham, execuções em face de particulares. E execução em face de particular tem peculiaridades. Por exemplo, o devedor pessoa física, ele tem 15 dias para pagar. Se ele não paga em 15 dias, ele recebe uma multa de 10%. Essa multa do artigo 523. Essa multa de 10% do artigo 523 é inaplicável em relação à fazenda pública. Não existe essa multa. O CPC até proíbe, artigo 534, parágrafo 2º. Artigo 534, parágrafo 2º, não incide essa multa de 10%. E qual seria o motivo disso? Mais uma vez, não é proteger a fazenda. É porque mesmo que a fazenda pública queira pagar, ela não tem como pagar em 30 dias. A dinâmica do pagamento não é 30 dias, é um pouquinho mais. Então é inaplicável essa multa. Porque, do contrário, ela sempre teria que pagar a multa. Mesmo ela querendo pagar a dívida, ela não vai conseguir pagar em 30 dias. E aqueles que não me conhecem, podem pensar assim, o Rodolfo está fazendo um discurso para defender a fazenda pública. Pelo contrário, eu estava criticando um pouco antes, que toda a cadeia recursal impede o início da execução. E isso prejudica o jurisdicionado. Além do prazo em dobro, como você colocou, Guilherme, e tudo mais, acaba que a prestação já fica morosa. E o CPC ainda, alguns gostam disso, outros não gostam, o CPC aumentou os prazos, de uma forma geral. Ainda colocou a contagem de dias úteis. Então, quer dizer, para aquele que tem urgência, é uma dificuldade maior hoje em dia. É verdade. É verdade. Mas muito interessante isso que não só a visão ampla que você acabou de dar, mas também a questão de na teoria, né? A fazenda pública, então, a execução de título judicial contra a fazenda pública é o cumprimento de sentença, é uma fase subsequente, começa por uma mera petição do credor, você disse, né? Juntando o cálculo, a fazenda pública é intimada, o 535 fala para 30 dias impugnar, e até fazendo só uma observação, em adendo também, esse prazo de 30 dias, a lei já fixou, então ele não dobra, né? Aplicando a lógica do artigo 183, parágrafo 2º do CPC. Prazo que é específico para a Fazenda Pública não dobra. Senão seriam 60 dias, né? Aí seria demais.
Isso é bom lembrar sempre. A Fazenda Pública tem essa prerrogativa do prazo em dobro, porque ela não é igual a todos nós. Ela tem um quantitativo de processo muito maior do que todos nós temos. Eu vou ser franco, eu, Rodolfo, eu devo ter hoje na Justiça 2 ou 3 processos em que eu sou autor. Todos eles em face da Fazenda Pública, tá? Mas então eu litigo pouco. Agora a Fazenda Pública tem muito processo, então ela tem que ter, apesar de ter um corpo jurídico muito qualificado, ela tem que ter um prazo maior para dar conta de tudo isso daí. E às vezes até um prazo em dobro, por alguns, pode ser pequeno, mas o jurisdicionado entende que deve ser dessa forma. Então, no final das contas, a Fazenda Pública realmente ela tem essa prerrogativa do prazo em dobro. O prazo em dobro não é absoluto, não incide o prazo em dobro, Gui, como você colocou, quando nós temos prazos específicos para a Fazenda, que nesse caso, o artigo 535 fala em 30 dias da Fazenda, não é para dobrar de novo. E uma coisa muito importante, nós não temos prazo para em dobro em juizados. Eu vi que tem uma pergunta ali, tem juizado que dá 60 dias, juizado federal. Eu até fiz uma observação no início, que nós estamos falando de vara federal e vara de fazenda pública, porque o juizado federal ele é uma lei própria, e tem até discussão qual seria o modelo executivo no juizado federal. Mas, de fato, o que eu queria destacar aqui, no juizado federal, fazenda pública não tem prazo em dobro. Nem no juizado fazendário. Tem restrição na própria lei. Não há prazo diferenciado para ninguém. Nem para a Defensoria Pública, nem para a MP, nem para a Fazenda Pública em juizado federal e fazendário. Tá? Então, assim, é claro que tem que analisar como cada juizado funciona para entender por que naquele juizado um prazo é assim, às vezes no outro juizado um prazo é assado. Isso acaba gerando realmente uma certa insegurança jurídica. Mas é porque são poucos artigos que regulam o tema execução em juizados. Daí essa dificuldade toda. Perfeito. Bom, e a questão da verba honorária? Então, isso é outro ponto, Gui, porque o advogado ele tem direito ao honorário contratual, que ele ajustou com o cliente dele, e ele tem direito ao honorário processual, ele tem direito aos 2 honorários. E vamos imaginar, vamos chegar na dinâmica do pagamento para falar sobre os honorários. Então, a Fazenda Pública foi intimada, a Fazenda Pública tem essa possibilidade dela impugnar ou não impugnar, e se a Fazenda Pública perder, a partir daí, quando ela perde a impugnação, ou se ela não impugnar, é que a partir desse momento nós vamos ter a requisição do precatório ou do RPV. No âmbito federal, precatórios são valores acima de 60 salários mínimos. RPV, que significa requisição de pequeno valor, são valores até 60 salários mínimos. Em âmbito estadual e âmbito municipal, isso é variável. No âmbito federal, é que nós lidamos nesse patamar. Acima de 60 salários mínimos, precatório. Até 60, RPV. Então, nesse momento em que a Fazenda Pública perde a impugnação, o juiz, então, vai fazer a requisição desses valores. O RPV, na área federal. Na área federal, o RPV é pago em até 60 dias. Normalmente, é esse prazo, até 60 dias, da requisição do juiz. Então, é só eu lá, acessei o sistema, tentou lá com a requisição, encaminho a requisição eletronicamente, a requisição vai para a presidência do TRF, da segunda região, que eu estou vinculado, é uma medida administrativa. E já existe uma verba orçamentária disponível, porque nós estamos em 2020 e já foi votada a lei orçamentária desse ano. Os valores são encaminhados ao Conselho da Justiça Federal e vai encaminhar, por sua vez, a presidência dos 5 tribunais regionais federais. Então, quando eu faço a requisição do RPV, é um tempo de conferência que a presidência faz e até disponibilizar o dinheiro em conta bancária, isso dá, em média, 60 dias na área federal. Agora, o precatório, Gui, o precatório é um pouco problemático, porque o precatório é regido pelo artigo 100 da Constituição. Se eu faço a minha requisição, enviar eletronicamente, até 1º de julho de 2020, até 1º de julho desse ano, a ideia é que esse valor vai ser incluído na votação da lei orçamentária de 2021. Então, ele vai ser pago em 2021. Agora, se eu requisitar depois de 1º de julho de 2020, isso só vai ser votado na lei orçamentária de 2022.
Então a culpa aqui não é do juiz, a culpa não é do advogado, nem da fazenda. É porque a dinâmica para executar o orçamento é essa. Tem que votar uma lei orçamentária para alocar recursos para os recursos serem pagos dessa maneira. O RPV é rápido porque já foi aprovada uma lei orçamentária com uma previsão de gastos. Então você requisita e o valor é encaminhado. Dependendo, Gui, vai que o seu cliente ele tem direito a 65 salários mínimos, precatório. Vale a pena renunciar o excesso para se enquadrar na faixa do RPV e recebe rapidamente. Então, primeiramente, estou dizendo, se a Fazenda Pública for derrotada na execução, vamos então requisitar o precatório ao RPV conforme o caso e vamos aguardar como vai ser esse pagamento, essa liberação. Só que você perguntou, irmão, sobre a questão relativa aos honorários advocatícios. Então, eu já atendi advogados com essa questão e eu explico assim, gente, a questão é que isso é regulado pelo CNJ. Então, o que eu sugeriria? Se eu fosse hoje advogado, que estou com um processo em face da Fazenda Pública, primeira coisa que eu faria, eu criaria uma sociedade de advogados. Primeira coisa é essa, porque eu, advogado pessoa física, quando eu recebo os honorários, eu sou tributado como imposto de renda, 27,5. Agora, se você recebe os honorários em nome da pessoa jurídica, você pode ter uma tributação menor, se, por exemplo, a PJ for optante do Simples. E isso que eu estou falando com vocês não é nada de crime contra a ordem tributária. Isso é planejamento tributário, inclusive recomendado pelo próprio Código de Processo Civil. O CPC fala nessa possibilidade dos honorários serem pagos em favor de sociedade de advogados. Esse é o artigo 85, parágrafo 15. 85, parágrafo 15. Então, vale a pena montar uma sociedade de advogados para que os honorários sejam pagos nela e ela vai recolher o tributo, dependendo com uma alíquota menor, como diz o artigo 85, parágrafo 15. Mas deixando de lado a questão da pessoa física ou jurídica, o advogado faz o contrato. Sempre recomendo, bota o teu cliente para assinar um contrato. Isso é fundamental, que você tenha um contrato assinado de honorários contratuais. E às vezes o advogado ele faz um contrato de risco. Ele diz assim, olha, você só vai me pagar as custas, mas se eu tiver êxito no processo, eu vou ganhar os honorários processuais e vou ganhar 20% do que você receber. Vou ganhar 15%, vou ganhar 30%. Então, às vezes, o advogado faz o contrato de risco. E aí fica a minha segunda recomendação. Você, quando entrar com o processo contra a Fazenda Pública, junta esse contrato. Junta o contrato de honorário que você tem, o de honorário contratual. Por que isso? Hipoteticamente, o cliente vai ganhar, por exemplo, 50 mil reais. E você tem direito ao honorário processual. Vamos falar que o honorário processual foi 5 mil. 50 mil para o teu cliente, 5 mil para você de honorário processual. Só que no honorário contratual diz que você vai pegar 20% do que ele receber. Eu, juiz, quando eu vejo o contrato ali nos autos, eu já posso fazer o que nós chamamos de destaque. Então ele não tem que te pagar 20% do que receber sobre 50 mil, ele tem que te pagar 10 mil. Eu já posso requisitar diminuindo essa diferença. Então, em vez de eu requisitar um valor de 50 mil para o cliente, eu requisito 40. E os 10 mil que ele ia te pagar, eu já boto os 10 mil na sua requisição. Então, você vai ganhar um honorário processual 5 mil e mais o honorário contratual que eu descontei do teu cliente direto. Por que isso? Porque na área federal, quando nós fazemos a requisição, eu tenho que fazer uma requisição para cada titular do direito. Eu não faço uma requisição só do cliente, eu faço uma do cliente e uma requisição do advogado. São duas requisições. Se houver litisconsórcio, são uma para cada litisconsorte e uma para o advogado. E sabe o que acontece, Gui? Quando a gente requisita o RPV, que é o mais corriqueiro, embora também tenha muito precatório, o advogado ou o cliente, eles não voltam lá na secretaria, eles não vão no juízo. Eles só têm que ficar olhando, aguardando pelo site do TRF. E no site do TRF tem um link, precatório. Você bota o número do processo, bota o CPF e normalmente o RPV vem em menos de 60 dias e vem uma informação, pagamento, depósito realizado. Aí o advogado vai, tem todas as instruções, você tem que ir com tal documento, na agência tal, no banco tal. O advogado vai lá,
e o advogado só vai sacar na agência o valor dele. O cliente dele vai ter que, por sua vez, ir sozinho ou constituir um procurador para fazer o saque. Então, é uma forma muito prática, porque evita, por exemplo, a necessidade de voltar em cartório. Para que voltar em cartório? Sim. É só ir no banco sacar, e protege também, de certa maneira, o advogado. Porque se o valor fosse todo depositado na conta do cliente, o cliente podia sacar o valor e não pagar o advogado. Então, isso também evita essa situação. O cliente saca o dele, o advogado, por sua vez, saca o dele também, e o advogado fica protegido nessa questão. Então, por um lado, como foi dito, seria muito interessante montar a pessoa jurídica para essa finalidade, como diz o artigo 85, parágrafo 15, melhora a alíquota tributária e, ao mesmo tempo, juntar o contrato. É imprescindível. Eu vou dar a palavra já, Gui, porque é imprescindível esse ponto. Na hora que requisitar, eu, juiz, tenho que ter o contrato de honorários em mãos. Já aconteceu de eu requisitar, já aconteceu do valor estar depositado, mais uma vez. E o advogado querendo me despachar. Mas, doutor, eu estou juntando o contrato agora. Doutor, eu não posso. Eu não posso, depois que o dinheiro está depositado, fazer a fragmentação dos honorários. Doutor, eu vou estar indo contra o CNJ. O CNJ é o órgão que vai me apurar se eu estou cometendo irregularidade administrativa, e eu estou fazendo algo justamente contra o que o CNJ propõe. Porque pagamento precatório RPV, isso não é atividade jurisdicional, isso é uma atividade administrativa. O processo é jurisdicional, mas a atividade de requisitar precatório, ou RPV, é atividade administrativa. É bem interessante. Dicas valiosas aí. Aliás, essas dicas, gente, a gente procurou colocar no livro Petições Prática Civil, né, o famoso livro Rosa, terceira edição aí de 2020. A gente coloca essa visão, né, tanto do advogado que tenta convencer, quanto do juiz que é persuadido ali, tem que decidir. Então a gente tentou colocar as dicas dos dois lados nesse livro, que é quase um livro comentado, né, de petições prática civil. Muito bacana. Esse assunto é super interessante, repito aí, dicas valiosas. Agora, houve uma pergunta, tem muita pergunta aqui, gente, e algumas fogem, às vezes, do tema execução contra a Fazenda Pública. Aí eu peço que depois me encaminhe por direct, ou até para o professor Rodolfo. Tá? Mas... Se você, é que eu não estou lendo as perguntas, porque acaba que eu estou falando mais tempo. Mas Sim. se você, se quiser botar alguma pergunta para também que você acha pertinente, fica à vontade, tá? Tá. Bom, foi feita pergunta se pode juntar o contrato no curso do processo, já no momento do cumprimento de sentença. Pode fazer isso. Eu recomendaria desde o início. Juntou a procuração, juntou o contrato. Mas se não juntou o contrato, pode fazer depois. O problema só que o CNJ impõe é que até a requisição. Então, quando eu, juiz, requisitar, é que tem que ter o contrato de honorários lá, para eu fazer o destaque. Porque se eu não fizer o destaque, o advogado vai ter que ir atrás do cliente para tentar receber depois. Então, se fizer o destaque, é melhor. Porque aí o advogado já recebe o dele certinho, os dois honorários, e o cliente recebe o valor dele já descontado. E aí eu te faço uma pergunta. Esses patamares serão vistos de forma distintas, né? Então, se o cliente tem a receber por precatório, um quantitativo acima, né? E o advogado tem um quantitativo por RPV, é possível essa separação, naturalmente, pelo titular ser Perfeitamente diferente, né? possível. Sim, às vezes até quando houver o destaque, o valor do advogado fica sujeito a precatório. Pode ser. Então tem que ver caso a caso. Normalmente o que eu lido é o advogado ganhando RPV e o cliente ganhando RPV. Às vezes eu tenho o cliente ganhando precatório e o advogado ganhando RPV. E às vezes também tem os dois, o advogado e o cliente ganhando precatório. Pode acontecer tudo isso. É interessante que o advogado recebendo por RPV e o cliente por precatório, o advogado acabaria recebendo antes do seu cliente, né? Porque o cliente entraria na fila da dotação orçamentária e tal. Bom, tem uma pergunta aqui, se a Fazenda Pública impugnar o valor da execução e a parte imediatamente concordar com esse valor, mesmo assim a parte será condenada em honorários sucumbenciais sobre a execução. Acho que valeria a pena falar sobre essa questão dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença. Exatamente. Vamos aproveitar para falar disso agora. Também temos aqui, isso já existia na Lei 9494/97,
tivemos até o Supremo Tribunal Federal interpretando as normas da Lei 9494/97 sobre honorários, e agora veio o CPC. O CPC trouxe uma leitura, que é a que o Supremo faz, no artigo 85, parágrafo 7. Aqui, novamente, eu vou frisar. Nós não estamos falando de juizado federal e nem de juizado fazendário. Nós estamos falando em vara federal e vara de fazenda pública estadual. Tá? O que diz o artigo 85, parágrafo 7? Ele diz assim: não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Em outras palavras, quando você está executando a fazenda pública por um valor alto, um valor que é pago por precatório, na fazenda pública federal, eu vou botar executando 100 mil. Se a fazenda pública é intimada e não apresenta impugnação, então é um valor alto, acima de 60, valor precatório, e ela não apresenta impugnação. Qual é o resultado? Ela não paga honorários em execução. Ela vai pagar os honorários da fase de conhecimento, mas da fase de execução não. Qual é o motivo disso? 85, parágrafo 7º. É que, mesmo que a fazenda pública queira pagar, mesmo que ela concorde, ela tem que ser executada. Não tem como ter uma sentença transitada em julgado e a fazenda pública, eu quero pagar, toma aqui o precatório. Não é assim. Ela tem que ser executada, o requerimento, a planilha. Só que ela foi intimada e ela não se opôs à execução. Ficou quieta. Ela não viu. Ou ela concordou. Então diz essa norma: se a fazenda pública não criar embaraço na fase de execução, de valor pago por precatório, ela não paga honorários em execução, mas ela paga os honorários da fase de conhecimento. Por outro lado, se ela apresenta defesa, se ela apresenta impugnação, aí ela paga os honorários se ela perder. Então, de novo, valor alto, pago por precatório, fazenda pública não impugnou, ela não paga honorários em execução. Artigo 85, parágrafo 7º. Porém, se ela impugnar e perder, ela também paga honorários em fase de execução. E, salvo engano, foi feita uma pergunta, quanto a valor incontroverso. Então, às vezes, Exatamente. o credor está executando 200 mil reais. 200 mil reais é valor sujeito a precatório. Só que vem a Fazenda Pública e diz assim, está errado, eu só tenho que pagar 10 mil. Na minha ótica, Fazenda Pública não são 200 mil, são 10 mil que eu devo pagar. Esse valor incontroverso já pode ser requisitado imediatamente. Já pode ser feito isso. Só que, Guilherme, tem um detalhe. A expectativa do credor é 200 mil, são 200 mil, valor precatório. Quando a Fazenda Pública diz que deve 10 mil, esse valor já pode ser requisitado. Porém, apesar de ser 10 mil, a expectativa do credor são 200 mil. Resultado: pode requisitar, mas vai requisitar um precatório de 10 mil. Mas, Rodolfo, isso é injusto, devia ser um RPV. A expectativa do credor são 200 mil. E não apenas isso. Tem que lembrar também que existe o artigo 100, parágrafo 8º da Constituição. Esse artigo 100, parágrafo 8º, ele veda a fragmentação de precatório. Então, o obstáculo é o artigo 100, parágrafo 8º da Constituição. Seria isso. A saída seria, então, renunciar ao excedente, né? Poderia abrir mão. Abrir mão, né? Mas aí aí receberia só por RPV. Mas aí seriam 200 mil que estaria abrindo mão para receber 10, e às vezes a expectativa é ainda ganhar os 200 mil, né? Isso é importante falar. A Constituição veda o fracionamento para que o credor receba parte por RPV, ou seja, mais rápido, e parte por precatório. Só permite que renuncie ao crédito excedente. Se você tem, né, você falou o artigo 100, parágrafo 8º da Constituição, a Lei dos Juizados Federais fala isso no artigo 17, parágrafo 3º, da 10.259 de 2001. Interessante aí esse ponto também. Bom, o tempo vai avançando aqui, eu ainda quero que a gente falasse um pouco sobre a execução por título extrajudicial. Para que os alunos percebam bem, né, porque essa live diretamente é voltada para os alunos da FRJ, mas tem muito advogado aqui, advogada, tem muitos profissionais aí da área, né, mas para deixar bem clara a possibilidade de execução por título extrajudicial e o seu procedimento, como é que funciona e tal. Tá, vou falar isso com vocês e até frisar, isso normalmente a gente fala no final da live, mas eu já vou destacar porque realmente tem bastante advogado aqui também. Quando eu faço uma live, a nossa editora Ímpetos, ela coloca os nossos livros em promoção de 40% no site dela.
Então, se os advogados, os alunos quiserem dar uma olhada no nosso feed, pelo menos o meu está lá a imagem da nossa live, se arrastar, vai ter o cupom de desconto 40% de livro e o site que você entra para comprar. Pode comprar tanto o Petições e Prática Civil, que é o nosso livro, né, como o meu manual, que é o curso completo, esse daqui que é a edição 2020, que está bem atualizado. E também na mesma imagem tem os nossos cursos, que tem promoção de 30%, tem um cupom também lá no portal Adapta. Vale a pena, esse foi eu que gravei, um curso de 60 horas. Ele é um curso de 60 horas de processo civil, de 299, ele vai ter a promoção com 30% de desconto e pode pagar em 3 vezes. E essa abordagem que eu faço, que quem não me conhece está vendo, é uma abordagem muito assim, ao mesmo tempo técnica, mas focada no prático também. Eu quero que o advogado entenda que o advogado tem um resultado, eu quero fazer um bom trabalho como juiz, até porque eu atuei muito intensamente na advocacia. Então, eu tenho que pensar e atender as expectativas do advogado também, tá? Então, perguntando no portal é www.portaladapta.com.br. Qualquer dúvida, manda o direct para mim que eu passo para vocês a imagem com o cupom. Os livros estão com 40% e as aulas online com 30%. Havendo qualquer problema de compra, dificuldade, é só mandar mensagem para mim, para o Guilherme, que a gente manda para vocês tudo, o cupom e o site certinho para vocês entrarem, porque ele só fica ativado durante um determinado tempo. Por exemplo, os livros vão ficar até 9h30 da noite. Isso está na imagem lá que eu divulgo. Mas desculpa estar falando dessa questão com vocês, só por conta dos advogados que eles assistam, os alunos que querem ter material de apoio, e durante essa pandemia, tem até módulo fragmentado só de execução, tipo 15 horas de execução, pagar toda a matéria, e muito em conta porque para ajudar todo mundo. Agora, essa é a questão da execução de título extrajudicial. Só a Flávia falou, Flávia, né? É www.portaladapta.com.br. Mas tem que ter o cupom de desconto. Aí me manda o direct, eu ver na imagem que apareceu eu e Guilherme no feed, se arrastar, vai ter lá o site e fica chato, fica fácil localizar. O Agora, Rodolfo postou, eu vou repostar eu vou botar no essa possibilidade desse desconto. Isso. Então vejam, a questão da execução de título extrajudicial é o artigo 910 do CPC. Aqui, o credor tem que ter um título extrajudicial, que é um daqueles indicados no artigo 784, é uma obrigação de pagar, e quem está no polo passivo é a Fazenda Pública, mais uma vez. Veja que eu estou na Justiça Federal já há 18 anos, completei agora em junho 18 anos como juiz federal, e nesse tempo todo foram pouquíssimos casos de título extrajudicial que eu acabei lidando. A maioria foi cumprimento de sentença. Mas como seria? O credor faz a petição inicial, ele vai instruir a petição inicial com uma planilha. Essa planilha às vezes é feita no próprio site do tribunal, você consegue confeccionar a planilha. E aí tem que perceber também onde vai promover a execução. Onde que eu vou executar a Fazenda Pública? Nós temos na Constituição o artigo 109, parágrafo 2º, que trata de que base territorial você promove a execução de título extrajudicial. E também no Código de Processo Civil, nós temos também regras sobre essa questão. Temos aqui as regras no artigo 51 e, dependendo, se for Fazenda Pública Estadual, tem o artigo 52 do CPC. Então, 109, parágrafo 2º da Constituição, artigos 51 e 52 do CPC de 2015. Aí você apresenta a petição inicial naquela base territorial, com a planilha, e acontece, eventualmente, de ter algum vício, algum erro. O juiz vai determinar a emenda da petição inicial e, pelo CPC, artigo 321, o juiz deve apontar o que tem que ser corrigido. Eu quando advogado, aconteceu muito isso comigo, de o juiz falar ao autor para emendar a inicial. E ele não dizia o que queria. Eu tinha que parar meu tempo como advogado, ir no cartório, esperar para ser atendido, aí o servidor fala, o doutor juiz queria isso. Então é um tempo que se perde. E o código no artigo 321 fala, o juiz tem que falar ao autor para emendar a inicial para corrigir isso, para fazer aquilo. Facilita muito a nossa vida dos advogados. Então, se tiver algum erro, o juiz determina a emenda, o advogado, entendendo que realmente tem que fazer a emenda mesmo, ele faz, e o processo segue. Se o advogado não fizer a emenda e for um vício insanável, isso pode gerar extinção do processo, uma sentença terminativa pode ser dada, e do contrário, se tudo estiver bem,
nada de vício, então vai ser determinada a citação da fazenda pública. O juiz vai falar, cite-se a fazenda pública. A Fazenda Pública Federal, que é que eu lido, ela já está devidamente cadastrada. Então, ela é citada por meio eletrônico. Facilita muito, em termos de atividade processual, essa citação por meio eletrônico. E ela, citada por meio eletrônico, ela pode ficar silente, ela pode dizer que realmente a dívida é devida, ou ela pode apresentar a defesa que agora se chama embargos à execução. Tudo isso disciplinado no artigo 910. Só que os embargos criam um novo processo. Os embargos têm uma petição inicial. E é um processo de conhecimento que fica em apenso. E nesses embargos podemos ter atividade probatória. A Fazenda Pública ou o credor, eles podem até pedir produção de prova nos embargos. Mas o juiz vai ter que julgar os embargos. E o juiz vai julgar os embargos por sentença, cabe recurso de apelação para impugnar a sentença dos embargos, e a execução vai continuar. E quando a execução continua, porque a Fazenda Pública perdeu os embargos, aí fica igualzinho. O juiz vai ter que requisitar o precatório ou o RPV, conforme o caso. Então, a dinâmica das duas execuções são diferentes no início. O cumprimento de sentença ou a execução de título extrajudicial. Mas no momento de requisitar o precatório ou o RPV, é igualzinho, igualzinho, igualzinho. Muito mal comparando. É que nem uma execução, cumprimento de sentença contra particular, e uma execução de título extrajudicial contra particular. Porque elas são diferentes no início. Uma tem multa, a outra não tem e tal, impugnação, embargos, mas as regras de penhora, de expropriação, aqui quando toco o telefone, né? Cortou aqui um pouquinho e voltou. Não, você me conhece, o Guilherme sabe disso, os alunos não sabem. Eu odeio falar no telefone, eu odeio áudio, quando enviam áudio. E o motivo, assim, é porque sempre que eu estou gravando aula em casa, estou fazendo uma live, sempre tem alguém ligando. Então, pô, mano, escreve. É mania, amigo. Manda mensagem. Guilherme me conhece há 40 anos, sabe que todo mundo tem as suas esquisitices, as suas manias. A minha mãe, às vezes, quando eu estou com ela, ela fala, falei com o Guilherme ontem, falei 1 hora com meu filho Guilherme, tipo, me cutucando. Mas é porque eu não gosto de falar no telefone. Coisas aí da vida, né? Mas cada um é de um jeito, né? Uhum. Eu achei interessante que você falou essa coisa aí de que as execuções, dependendo da origem do título, vamos dizer assim, a fase postulatória seria diferente, chegaria um momento, segue um rumo próprio, na execução de particulares, a forma de requerimento, a comunicação, a defesa é diferente, mas na fase de penhora, expropriação, segue um rumo só. Eu costumo brincar com os alunos da graduação, a gente tenta dar exemplos de visualização, eu fico brincando que é o metrô do Rio de Janeiro. Uma sai do Uruguai, outra sai da Pavuna, quando chega na central, é aquela fase ali que é idêntica, né? Uhum. Que no nosso estudo aqui seria a fase de RPV e precatório, seria uma só, né? Aí eu acredito que os alunos conseguem visualizar bem. Eu acredito, Rodolfo, nosso tempo aqui também está avançando bem, que essa é a base da matéria, o que é mais relevante. Foi trazidas aqui questões até bem complexas, enfim, de honorários e tal, e questões práticas. Eu só queria que você trabalhasse como última coisa aqui, esses procedimentos que a gente falou, eles são da obrigação de pagar, né? Obrigação de pagar. Então, se for uma obrigação de fazer, de entrega de coisa contra a fazenda pública, não se aplicaria esses procedimentos que a gente estudou hoje. A Fazenda Pública, quando se trata de obrigação de fazer, não fazer a entrega de coisa, ela é executada ou ela executa, credora ou devedora, igual um particular. Ela não tem procedimento diferenciado quando se trata de obrigação de fazer, não fazer a entrega de coisa, polo ativo ou polo passivo, mas, mesmo que o procedimento seja igual ao de um particular, ela, a Fazenda Pública, continua com as suas prerrogativas processuais. Então ela vai ter prazo em dobro, ela vai ter o percentual de honorários diferentes. Você falou do prazo em dobro no artigo 183. Os honorários diferenciados são do artigo 85, parágrafo 3º. Remessa necessária que você falou é o artigo 496. Isenção de preparo é o artigo 1007. Dispensa de caução e ação rescisória é o artigo 968. Então, quer dizer, a gente dá tanto aula, né, Gui?
que as pessoas ficam assim, pô, vocês decoraram o código. A gente dá aula desse negócio já há tanto tempo, né? Que acaba que É a gente verdade. a falar os mesmos artigos. Não foi nada difícil, tá? Falando, ah, mas decoraram o código. Não decoramos, é porque a gente dá aula com tanta intensidade e já há tanto tempo, né? Que acaba, uma vez um aluno me mandou uma mensagem. Isso quando era 2015 ou 2016, com um código novo. Ele assim, professor, qual é esse método que o senhor usa para decorar os artigos? Eu falei, pô, né? Dá 8 horas de aula por dia, 5 É, horas por horas. eu acho engraçado que às vezes a gente fica tão maluco, é tão maçante isso, né? Que a gente, eu vejo placa de carro, aí vejo lá 9.099, juizado, 8666, licitações. Eu começo a ver placa de carro e vejo leis, artigos, sei lá. Eu, É, comentário também, eu nadava no Flamengo, porque isso antes da pandemia, antes de quebrar o braço. Eu botei 11 pinos aqui no braço, e então não voltei a nadar. Mas você conhece a piscina do Flamengo, apesar de ser vascaíno, mas você sabe que eu nadava, fazia uma volta, artigo primeiro. Aí eu fazia a volta, artigo segundo. Depois de 60 voltas, 60, 70 voltas, artigo 45, esse aqui é tal coisa, esse aqui é 46 é outra. É coisa de maluco, mas você tem que passar uma hora não. nadando, né? Vou ficar olhando para baixo, pro chão, e que eu fico pensando enquanto eu tô nadando? Fico pensando em artigo, pô. Não, eu acho engraçado, Rodolfo, que a gente decora até os artigos do CPC de 73, né? Dos dois, né? Você dando aula, você compara. É por aí vai mesmo. Isso aí. Bom, era isso, gente, que era o, acho que cumprido aí o objetivo da live. Queria agradecer mais uma vez o Rodolfo pelo disponibilizar seu tempo aí aos alunos, enfim, aos seguidores aí. Queria mais uma vez mencionar a questão da promoção dos livros, curso completo de processo civil do Rodolfo e o Petições de Prática Civil, que a gente é coautor. Eu vou repostar, mas ele postou o código de promoção. Tem um horário, né, para Tem. ter direito à promoção. Não, eles Que é já pra... estão já nos dois, mas o código do livro vai até 9h30 da noite. Só que, havendo qualquer problema, é só entrar em contato. A editora e o curso são muito parceiros. Então, já teve aluno, o professor não está ativado. A editora reabriu. Reabriu, então, eles são 100%. A pessoa não tem que ficar preocupada, ah, eu vou sair da live. Não, não, calma, tem o horário lá, e se eu não consigo ter algum problema, que às vezes acontece no pagamento do cartão, a gente resolve isso. E uma coisa que eu achei incrível, que mesmo nessa pandemia, as minhas vendas de livro, elas se mantiveram. Engraçado, não tem livraria física, mas as pessoas estão comprando online. E acho que tem que estudar. é um novo, né, uma mudança que a gente está passando. Quem não se adaptar, eu não digo que tem que cuidar da saúde mental, mas ao mesmo tempo tem que se adaptar, é o novo normal, então tem que voltar a estudar, né? Não pode perder o rumo, né? Ó, o amigo Christian aqui tem desconto. Forte abraço, Christian. Claro que tem. Claro que tem. Paga uma cerveja, né? Isso aí. Bom, gente, agradeço a atenção de todos aí que puderam participar. Isso é mais uma aula aí que fica gravada no meu feed para os alunos da FRJ e sobretudo, mas para todos, né? Na semana que vem está previsto, talvez seja a última, porque a UFRJ está se movimentando para voltar, mas vai ter uma live da efetividade do processo e o papel do juiz, com o juiz estadual Antônio Aurélio Abirrâmia. Acho que vai ser bem interessante, né? Mais um juiz aí falando, agora na esfera estadual. Quer dizer, esse conjunto de lives foram juízes, advogados, enfim, defensores públicos, para tentar pegar um pouco de cada área. Acho que isso é importante, né? Ouvir todo mundo acorrentado aí na questão, né, na vida jurídica. Tudo certo, então? Tudo certo. E para os alunos que não me conhecem, os alunos do Guilherme, da UFRJ, não deixe de me seguir, pô. Sempre tem dicas de processo civil, tem meu grupo do Telegram também. Eu sempre estou postando novidades de processo civil, assim como o Guilherme faz também. Obrigado pelo convite, irmão. Temos que marcar um churrasco. Vamos sim, vamos sim. Com saudade. Beleza. A minha cunhada Flávia aqui também, grande abraço. Beijo a todos, gente. Tá, vou encerrar por aqui, vai ficar gravado, tá? Valeu. Professora Gisele, forte abraço a todos. Grande abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu.